Então, como prometido, vamos falar aqui sobre a tese da revisão da vida toda. Essa tese foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e ela tem um potencial econômico muito bom para os segurados. Em alguns casos, ela é capaz de dobrar o valor da aposentadoria, como é um caso que a gente tem aqui no escritório, e gerar retroativos bastante expressivos. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um caso em que o retroativo está calculado no valor de R$ 86.000, tá bom? Eu já vi gente falando em retroativos ainda maiores, de 100 mil, mais de 100 mil, tá bom? Mas aqui no escritório, o nosso maior caso, por enquanto, é R$ 86.000. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Antes de seguir, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sempre bem informado e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que ele chegue ao maior número de pessoas que possam ser beneficiadas com isso. Então vamos lá. Eu peço que você tenha um pouco de calma e paciência com esse conteúdo, ele é bem complexo. Ele envolve alguns marcos temporais, né, algumas questões de alteração da legislação no tempo, então pode ficar um pouco complexo. Se for necessário, assista de novo ou deixe aqui no comentário as suas dúvidas que a gente volta a explicar. Vamos entender isso aqui. O que acontece? Antes da gente ter a atual lei de benefícios, a lei 88.213 de 91, a nossa previdência era regida pela ALOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social. Mudou em 91, como eu falei, com a nova lei de benefícios. Ela trazia, dentre outras determinações, como seria calculado o valor da aposentadoria. Como que era feito? As últimas 36 contribuições dentro do período de 48 meses. Muita gente ainda acredita que é feito assim, que as últimas 36 contribuições que vão valer para o cálculo do valor da aposentadoria. Porém, isso mudou. Mudou quando? Mudou em novembro de 1999. E aqui começa toda a grande confusão. Em 1999, a lei passou a prever duas regras. Uma regra que a gente chama de definitiva e uma regra temporária. Uma regra de transição para aquelas pessoas que já estavam pagando o INSS e elas não fossem tão afetadas com essas alterações. Como passou a ser a regra definitiva? A partir desse período de 1999, né, com essa nova lei, Lei 9.876, se você tiver interesse em pesquisar, com essa nova lei, o que passou a valer foi o seguinte: a aposentadoria passa a ser calculada considerando todas as contribuições realizadas. Dessas contribuições, a gente vai pegar 80%, as 80% maiores, fazer uma divisão simples, uma regra aritmética simples dela, para a partir daí começar a calcular o benefício. Então, para tentar ficar mais claro aqui, tentar ficar mais simples, vamos supor que você fez 10 pagamentos para o INSS. Todos os 10 vão ser considerados, né, no primeiro momento, mas a gente vai pegar esses 10 e vai tirar as duas contribuições piores, ou seja, 20%. As 20% piores a gente tira e fica com as 80% maiores, com as 80% melhores. Então, fica com 8, tira duas, tira duas. A gente soma tudo, divide por 8. Isso é a regra que veio com a lei em 1999, para quem ainda não participava do INSS, para quem ainda não contribuía para o INSS. Breno, tá, entendi até aqui. E a regra de transição, para quem era? A regra de transição era para as pessoas que já estavam no sistema previdenciário antes de 1999. Qual foi o problema dela? Ela criou uma limitação que para essas pessoas só seriam consideradas as contribuições realizadas a partir de julho de 94. Certo? Por que julho de 94? É o período que coincide com a entrada do plano real. O objetivo da norma era proteger o trabalhador em relação ao período inflacionário anterior, tá bom? Então, 1991, lei de benefícios, regra que veio com a lei, né, a regra original, considera para a aposentadoria as 36 últimas contribuições realizadas dentro do período de 48 meses. 1999, acabou essa regra das 36 últimas contribuições e aí entram duas regras. Uma regra definitiva para quem ainda ia começar a contribuir para o INSS. Considera todo o período de contribuição, adotando para o cálculo 80% das maiores, as 80% maiores contribuições, descartando as
20% menores contribuições. Regra transitória. Para quem já estava contribuindo para o INSS, considera a mesma regra, 80% das maiores contribuições, porém, a partir de julho de 1994. Quer dizer, as contribuições anteriores a julho de 94 eram descartadas, como se você não tivesse contribuído para o sistema previdenciário. O problema é que para algumas pessoas, as contribuições maiores, né, e que com isso fariam o valor da aposentadoria subir, foram realizadas antes de julho de 94. E aí que surge o grande problema, tá? Essa questão ela perdura até 2019, quando a gente tem a reforma da Previdência com a emenda constitucional 103. Então, essa tese vai abarcar as pessoas que se aposentaram, que já contribuíam para a Previdência antes de julho de 94, que se aposentaram após novembro de 99 e que se aposentaram ou têm direito a se aposentar até a emenda constitucional 103, até a reforma da Previdência em 2019, certo? Então, essa é a questão. Agora vamos para o caso analisado no Supremo Tribunal Federal. Esse senhor começou a trabalhar em 1976. Ele começou a pagar o INSS em 76. Então, vamos lá. Ele começou a trabalhar, estávamos com a Lopes, certo? Em 91 veio a lei de benefícios e ele continuava trabalhando. Em 99 veio a alteração com essas duas regras que eu falei, uma definitiva e a transitória, que seria aplicada a ele, porque ele começou a trabalhar em 76, né, dizendo que só seriam contadas as contribuições, só iriam valer para o cálculo da aposentadoria as contribuições a partir de julho de 94. Então, veja, todas as contribuições que esse senhor fez de 76 até julho de 94 foram descartadas pelo INSS. Em 2003, ele fez a sua aposentadoria caindo nessa situação. A discussão que foi para o processo, né? Justamente as melhores contribuições desse senhor, né, que fariam o seu benefício subir, foram realizadas antes de julho de 94. E aí fica a questão. Será que é justo as melhores contribuições terem sido descartadas do cálculo, fazendo o valor do benefício dele cair? Certo? Esse é o ponto. Existem alguns outros detalhes, né, em relação ao cálculo, como divisor mínimo, por exemplo, mas eu não vou entrar nessas nuances, porque senão fica muito cheio de informação e fica realmente muito complexo. O mais importante de entender é que, nesse caso, e para outras pessoas que também se aposentaram em situação semelhante, as contribuições anteriores a julho de 94 foram descartadas e, com isso, gerou um grande prejuízo para essas pessoas. Estima-se, né, segundo alguns estudos, que cerca de 10, no máximo até 30% dos aposentados vão ter direito a essa revisão. Mas ainda vale a pena. Por exemplo, aqui no escritório, a gente tem um senhor que a aposentadoria dele, segundo o cálculo pela revisão da vida toda, dobrou. Hoje ele recebe um salário mínimo e a expectativa é que ele passe a receber R$ 2.500. Em relação aos retroativos, ou seja, as parcelas que não foram pagas, né, a diferença das parcelas, a gente está calculando um valor de R$ 86.000 para esse senhor, certo? Então, para ele é super vantajoso. Imagina aí você, de repente, descobre que tem uma poupança forçada, né? Não tão legal assim, mas uma poupança forçada, você tem lá direito a receber R$ 86.000. Agora, temos outra situação, um cliente do escritório, que a gente fez a aposentadoria dele, né? E a gente pegou para calcular agora se seria vantajoso fazer a revisão pela vida toda, e para essa pessoa não é vantajoso, né? Ela vai perder dinheiro se fizer a revisão pela vida toda. A aposentadoria dessa pessoa hoje é R$ 4.000, e com as regras da revisão da vida toda, ficaria em 3.400, se eu não me engano agora, lembrando de cabeça, né? Mas o importante aqui, para essa pessoa, o valor do benefício ia cair. Então, a gente tem que fazer todos os cálculos. Antes de entrar com a ação, não adianta simplesmente bater lá na porta do judiciário, dizer que quer fazer a revisão da vida toda e achar que vai ganhar e que vai ser beneficiado. Não é assim. A gente precisa que a pessoa tenha, vamos lá, principais, que a pessoa tenha
direito a se aposentar após novembro de 1999, até a emenda constitucional 103 de 2019. Então, esse é o marco temporal que a gente tem que trabalhar. A pessoa tem que ter contribuído antes de julho de 94 e que essas contribuições sejam as suas maiores contribuições. Vamos recapitular. Direito de aposentadoria adquirido durante o período de 99 até 2019, quando aconteceu a reforma da Previdência. É necessário que existam contribuições antes de julho de 94 e que essas sejam as suas maiores contribuições. É preciso respeitar a decadência de 10 anos. Então, aí quem aposentou de 99 até 2012, mais ou menos, já não consegue, né? Até fevereiro de 2012 já não consegue mais entrar com essa aposentadoria, com esse pedido de revisão. Tem que ter aposentado após fevereiro de 2012, para a gente respeitar esse marco de 10 anos. E também, em relação aos atrasados, a gente consegue cobrar os últimos 5 anos. Então, 10 anos para entrar com a revisão e cobrar os últimos 5 anos. E todas as parcelas que vencerem no decorrer do processo. Então, vamos supor que a gente entrou com um processo hoje de uma pessoa que aposentou, sei lá, 2015. A pessoa que aposentou em 2015, né, a gente está dentro aí desse marco de 10 anos da decadência. A gente vai entrar com a revisão, com o pedido de revisão, pedindo para serem pagos os últimos 5 anos. Então, desde 2017 para cá. E tudo que vencer no decorrer desse processo. Então, vamos dizer que esse processo demora, sei lá, 2 anos. Né? Vamos ser otimistas aqui. O processo demora 2 anos. Então, de 2015 até 2022, os últimos 5 anos, 2022 até 2024, né? Considerando, fazendo a projeção que o processo dure esse período. Tá bom? Então, essa é a revisão da vida toda. Ela possibilita quem se aposentou após a regra de 99 até a emenda constitucional de 2019, possibilita que essas pessoas, caso tenham trabalhado antes de julho de 94, incluir essas contribuições no seu período de cálculo e, com isso, melhorar o valor da sua aposentadoria. Lembrando, não são todos que vão ser beneficiados. A estimativa é que 10% ou 30% dos aposentados tenham direito, que não necessariamente que tenham direito, mas que sejam beneficiados com essa tese. Tá certo? Então, essa foi a decisão do Supremo. É isso que melhora para o segurado. Potencial aí de até dobrar o valor da aposentadoria, talvez até triplicar, né? Pelo menos aqui no escritório a gente não tem nenhum caso de triplicar, mas a gente tem um caso de dobrar o valor da aposentadoria e 86 mil de retroativos. Tá? Lembrando que tem pessoas falando aí que já fizeram cálculos de até 100 mil, até mais que 100 mil. Mas aqui no escritório a gente tem até 86 mil reais por enquanto. Certo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários sua dúvida para a gente poder esclarecer tudo. Né? Deixa sua sugestão de pauta também, sua sugestão de conteúdo, e a gente volta a fazer novos vídeos. E mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo para que ele atinja o maior número de pessoas. Um grande abraço, até mais.